Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, nós estamos aqui nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical e queremos pedir a sua companhia neste momento que estaremos iniciando com a leitura da lição, uma lição muito proveitosa que será de bênção para a sua vida. Então eu quero convidar você e toda a sua casa a mais uma vez estarem conosco, como tem sido feito em cultos aqui às quartas e sextas-feiras e também aos domingos pela manhã, certo? Então a lição com certeza irá falar com vocês nesta manhã de uma forma tão gloriosa, e feliz por também Deus ter preparado esta oportunidade tão gloriosa, agradecendo a Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão na retaguarda, no suporte desta live. Eu gostaria que você pegasse a tua lição aí juntamente com a sua família e acompanhasse a leitura conosco. A lição hoje é a lição de número 6, e é a respeito, ou melhor, respeito às hierarquias. Efésios capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo de número 9, e depois Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 10 até o versículo de número 12. Eu estarei fazendo a lição, lendo a lição, e você acompanha por gentileza aí na tua casa. Se você não tem a lição, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 9. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Glória a Deus. E o texto áureo, meus irmãos, ela fala o seguinte em Êxodo capítulo 20, e o versículo de número 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Nós vamos neste momento fazer uma oração, e logo depois a nossa irmã Silene estará adorando ao Senhor com um louvor, e em seguida estaremos dando início à escola bíblica dominical desta manhã de domingo. Fique conosco, não saia daí não, será um período breve, onde estaremos apresentando a palavra do Senhor. Feche os teus olhos aí onde você está. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te louvar, te honrar e glorificar a Ti, por esta linda e maravilhosa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de estarmos aqui nesta manhã, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Depois de o Senhor ter nos guardado durante uma noite de sono e nos despertado por esta manhã, eu tenho certeza que Tu tem coisas gloriosas a revelar a cada um dos Teus filhos, aqueles que estão aqui, os que estão em casa também acompanhando por esta live. Venha, Senhor, se revelar aos Teus filhos, dando-lhes saúde física e espiritual, renovando as suas forças, Senhor. Que a paz reine nos lares nesta manhã,
Nós oramos, Pai, pedindo que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco aqui e nos dirigir, segundo a Tua palavra que será ministrada acerca de hierarquia. Pai, ajuda-nos, por favor, nós precisamos da Tua direção. E os meus irmãos e aqueles que estarão acompanhando por esta live, sejam tocados também pelo Teu poder, aonde eles estiverem nos seus lares, Senhor. Que a bênção repouse de maneira abundante sobre eles, é o nosso pedido e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Silene, adorando ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus nessa manhã. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho e tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho e tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não
assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Amém. Graças a Deus pelo louvor apresentado a Deus pela nossa irmã Silene. E nós estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais uma escola bíblica dominical com muita alegria mesmo, em poder compartilhar com você através desta live a lição de número 6, que vai falar a respeito de hierarquia, algo profundo que nos chama a atenção e abrangente também, que eu tenho certeza que vai atingir todas as classes. Ou seja, esta lição, como já lemos, fizemos a leitura no texto de Efésios capítulo 6, o versículo 1 até o 9, depois Marcos capítulo 7, do versículo 10 até o versículo de número 12. Esse texto, ou esse tema, é um tema que nos leva a refletir, será um tema de admoestação, de exortação para todos nós. Atinge a classe que você vai entender, primeiro, de filhos para os pais, depois dos pais para os filhos, e também dos servos aos seus senhores e dos seus senhores aos seus servos. Vou repetir, atingirá 4 classes de pessoas, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, dos servos para os senhores e dos senhores para os seus servos. Então, é um texto maravilhoso que vai falar, principalmente, o alvo desta lição, nesta manhã, nós vamos ver no discorrer da lição, que serão a terceira idade, ou a melhor idade, ou os idosos, que terão um foco importante aqui nesta lição. É o que nós precisamos. Quando o texto áureo fala sobre honrar ao teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, honrar, o que é honrar? Honrar é dar importância, que é a máxima importância que se dá a este assunto tão importante, e que muitas vezes não tão obedecido nos dias em que vivemos. Hierarquia, honrar pai e mãe,
é algo muito difícil. O que vemos hoje é o oposto daquilo que a Bíblia ordena, ou um dos mandamentos do Senhor, porque esse é mandamento com promessas, que os filhos honrem aos pais, com longevidade. Então isso é muito glorioso. Nós vamos entrar já na nossa introdução, para ganharmos tempo, porque já quero de antemão abrir aqui, mandar um beijo carinhoso para todas as mamães que estarão acompanhando essa live também e aprendendo a palavra de Deus conosco, tá bom? Então, convide a sua família, fique por este período acompanhando a lição, juntamente com a gente aqui, e você vai ter o ensino da palavra. A palavra introdutória, ela tem uma relação interessante, que vertical e horizontal, quando se trata dos mandamentos do Senhor. A primeira relação de 4 verticais vai falar do homem para com Deus. E do 5º mandamento em diante vai ter uma relação do homem e seu semelhante, aonde que é a horizontal. Então a vertical é do homem para com Deus, e a horizontal é do homem para com seu semelhante. Tá certo, irmãos? Então vale destacar, no entanto, que as autoridades também precisam viver em obediência aos princípios divinos, porque essa relação, ela tem a ver com o homem Deus e com o homem e seu semelhante. No termo hebraico, kabad significa tornar honroso, honrar e glorificar. Isso relaciona-se ao textuário que acabamos de ler em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 2. E nós estamos aqui com meu irmão Alan, que estará juntamente comigo e com os demais irmãos. Nós estaremos aqui envolvidos nessa lição. Alan, por favor, faça a leitura do primeiro ponto, a importância da família. Deus te abençoe a tua vida, meu irmão. Amém. Paz do Senhor, irmãos. O primeiro tópico diz assim, 1.1, papel dos pais. No modelo bíblico de família, cabe aos pais algumas funções específicas. Enquanto a mãe é responsável por gerar, alimentar, criar e educar os filhos, o pai é responsável por prover-lhes o sustento e protegê-los. Quer fazer algum comentário, Alan? Aqui, na verdade, irmãos, olha que é interessante, porque a importância da família, a importância. A gente vê hoje, nos dias em que estamos vivendo, alguém querendo desconstruir aquilo que Deus construiu. A família, ela é a célula máter da sociedade. A família é constituída do homem, a mulher e sua prole. Isso aí está na Bíblia e não pode ser retirada de maneira nenhuma, porque o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 2:24? Então deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você está entendendo? Então, desconstruir família é uma ideologia que não funciona. E nós devemos preservar isso dentro da palavra de Deus. Deus, ele fez questão de fazer o homem no Éden. E depois que Deus fez o homem, nós conhecemos muito bem que Deus fez uma disjuntora para que o homem não estivesse só. Então ali, Deus valorizou a família. Nós vamos ver logo em seguida o ponto 1 desta lição, que nos fala sobre o papel dos pais. Qual é o papel dos pais? O papel dos pais como sacerdote. Nós vamos ter 2 pontos aqui muito importantes. O papel do pai como sacerdote e papel dos pais como educadores, sacerdotes e educadores. É interessante que na cultura bíblica do passado, além de provedor, o pai era tido como sacerdote do lar, porque oferecia sacrifício pelos seus filhos. Olha aí a função de sacerdote do lar. O pai oferecia sacrifício aos seus filhos. E eu quero aqui
fazer menção dos versículos concernente a este ponto, quando o pai oferecia sacrifício. A Bíblia fala acerca de Jó. Jó era um dos que tinha esse compromisso com a intercessão pelos seus filhos. Eu gostaria que o meu irmão Ala pudesse, dá para ler, Ala, por gentileza, Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. O que é que vai dizer a palavra do Senhor concernente ao pai como sacerdote? Jó capítulo 1 e o versículo de número 5. Nós estamos vendo aqui que este sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. De que forma? Nós vamos entender pela palavra. Leremos aqui alguns versículos para que realmente a gente entenda o que a palavra de Deus quer dizer. Pode falar, meu irmão. Jó, capítulo 1, versículo 5. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que coisa linda. Então o pai, como sacerdote, ele tinha uma preocupação em extremo. Que preocupação era essa? Porque os filhos, eles se banqueteavam. E dentro desse banquete realizado pelos filhos, Jó temia que os filhos, eles pecassem e blasfemassem de Deus no seu coração. Então Jó, ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto por seus filhos a Deus. Vejam a preocupação de sacerdote, o pai, que se preocupa com seus filhos. Eu abro um parênteses aqui e digo que isso não mudou. Na verdade, nós como pais, eu até comentava com um irmão aqui, antes de iniciarmos essa live, o segredo de nós termos o nosso futuro abençoado, porque o pai, ele se preocupa em cuidar do filho. De que forma? Cobrindo ele com a oração, com a intercessão diante de Deus. Nossos filhos não são nossos, são herança de Deus. Deus foi quem nos deu para que cuidássemos dele com todo o cuidado necessário, inclusive a oração. Amém? Então veja o exemplo de Jó. Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. O sacerdote tinha um outro ofício, Ala. Ele ensinava-lhe os símbolos. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, vai dizer o seguinte: quando o filho perguntarem que culto é esse vosso, eles vão responder: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e guardou as nossas casas. Olha que coisa interessante, havia necessidade de se passar os símbolos. Que símbolo eram aqueles que os pais realizavam? Então o pai, como sacerdote, ele tinha que ensinar os símbolos aos filhos. Que símbolo é esse? Eles perguntavam: que culto é esse o vosso? E eles diziam: é o sacrifício pela Páscoa. Quando o anjo da morte passou no Egito, nós estávamos com a marca do sangue nos umbrais da nossa casa e nenhum mal nos sucedeu. Então veja que coisa interessante, eles tinham que passar esta informação para aqueles que viriam depois, o significado dos símbolos. Você quer falar alguma coisa, Alan, dentro desse ponto? Então, irmão, só para a gente ver assim, né? Quando fala em o pai como sacerdote, educador do filho, né? Às vezes nós achamos que a obrigação só do pai é só trazer a igreja, né? Deixar eles ali na escola com a tia e eles vão aprender. Na verdade, assim, isso é algo essencial. Só que eu creio que, assim, além disso, né? Quando a lição fala do pai como sacerdote, é um sacrifício que nós devemos ter em casa, né? Porque às vezes nós achamos que a obrigação é só da igreja, mas na verdade também é nossa, né? Como pai, como ensinar também os filhos em casa, né? Na verdade, assim, ter um tempo. Quando fala ensinar a palavra de Deus, esse dia eu estava lendo sobre isso e fala assim que a criança ela deve aprender também sobre a palavra.
não é somente com desenhos, não, a criança ela deve aprender desde o começo, já do início da adolescência, a palavra realmente em si, né? O que a palavra realmente ensina, né? Que você deve obedecer aos pais, respeitar ao próximo. Então, assim, nós temos que inserir na criança já desde pequeno, porque eu creio que depois, quando ela cresce, já há uma dificuldade a mais. Então, assim, deve haver um sacrifício. Infelizmente, você vai perder um pouco de tempo, mas é um sacrifício que vamos dizer assim, um sacrifício e uma obrigação, né? Ela torna-se um sacrifício, mas na verdade, ela é uma obrigação, e essa obrigação torna-se um sacrifício. Então, nós temos que fazer, felizmente, né? Porque é um bem para os filhos, assim como eu aprendi, né? Eu me recordo até quando eu era um pouco menor, a gente ia na igreja, e antigamente era mais rígido, né? A gente sentava no banco ali, ficava bem quietinho, não saía nem para o banheiro. Mas assim, hoje tem essa liberdade, mas mesmo assim nós devemos fazer isso, né? Ensinar a palavra às crianças de hoje em dia, os adolescentes, e creio que assim, o futuro depende deles. Então assim, se nós ensinarmos corretamente, né, o futuro deles será com certeza um futuro na presença do Senhor, né? A gente não fala um futuro de sucesso, mas um futuro, se uma criança hoje, um adolescente, ela permanece nos caminhos do Senhor, ela já é uma pessoa de sucesso, né? Vamos dizer assim. Eu vou aqui só fazer uma ressalva, Alan. Na verdade, a gente não perde tempo, a gente investe tempo, né? Quando a gente fala do Evangelho e procura apresentar Cristo aos nossos filhos. Isso é tão verdade, eu quero só rapidamente aqui dar um testemunho. A minha neta, é interessante que ontem eu tive essa experiência em casa. E às vezes a gente fica falando que criança não entende, que a criança não vai captar aquilo que você está falando porque é um assunto difícil. E sabe o que aconteceu? Para minha surpresa, a minha neta veio de Sorocaba para minha casa e ela disse o seguinte: vô, fala a história de Jesus para mim. Eu falei: história de Jesus? É aquela que você outro dia orou por mim e contou. Aí eu fiquei pensando, como que as crianças não guardam? Então, com certeza, isso era algo tremendo da parte dos hebreus, quando tinha que ensinar para os filhos a palavra. Então vejam que o sacerdote ele oferecia sacrifício, ele explicava o sentido, o significado do símbolo e também os preceitos divinos. Os preceitos divinos, quando os filhos perguntavam quais eram os testemunhos, estatutos e juízos que o nosso Deus nos ordenou, então eles iam dizer o seguinte: nós éramos servos de Faraó no Egito e Deus nos tirou de lá com mãos fortes. Então veja que ele ensinava os símbolos, os preceitos divinos e lhe explicavam o sentido da história. Qual era o sentido da história? Lembrar dos dias das antiguidades, atentar para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Então essa história não poderia morrer, e seria passado de geração para geração. E qual a outra função do pai sacerdote? Era transmitir a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, eu vou ler, versículo 46, diz assim: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis aos vossos filhos, para que tenhas cuidado de cumprir toda a palavra dessa lei. Então vejamos que havia uma preocupação, e isso não poderia ficar no esquecimento. Então o sacerdote melhor, ele explicaria toda essa situação, ensinava-lhe os símbolos, preceitos divinos, explicava o sentido da história e também transmitia-lhe a palavra do Senhor para que ficasse gravado no coração. O tópico 3 diz assim, ou melhor, o ponto 3, os pais como educadores. Os pais eram responsáveis por forjar o caráter dos filhos, e nesse forjar estava previsto o castigo físico. Então veja que os pais, eles eram responsáveis por forjar o caráter dos filhos, e muitas vezes para forjar esse caráter era necessário e estava previsto o castigo. Está registrado em Provérbios 13, 24, depois você pode ler em casa, acompanhar aí, e
só que hoje, se isso for feito em forma de castigo, traz uma certa interpretação que não é aceita por um grupo de pessoas na sociedade em que vivemos hoje. Daí a razão que muitas vezes os pais colhem fruto amargo, porque existem leis que proíbem o pai de ser um pouco mais severo com os filhos. O que você tem a dizer sobre isso, meu amado irmão Alan? Então, eu penso assim também, né, que antigamente era dessa forma. Hoje eu vejo o castigo, vamos lá, físico como outra palavra, né? Hoje se tem que ter na casa autoridade, né? Porque assim, se o pai ou a mãe ele perde a autoridade, quem ganha autoridade na casa é o filho, né? Então assim, mudou-se a forma de educar, mas assim, continua-se o mesmo, né? Assim, há alguém que deve ser respeitado dentro da casa, alguém que deve coordenar a família, vamos dizer assim, né? Então, assim, o pai, ele deve ter essa autoridade, né? Eu vejo, assim, mudou-se a forma, mas a palavra que eu vejo, assim, substituindo essa punição física é a autoridade. Sim. Então, é muito boa a colocação do nosso irmão. Nós caminhamos para o ponto de número 2, que vai falar sobre exatamente a quem se destina o texto bíblico. É aquilo que eu falei, e ontem até mandei mensagem para alguns irmãos, que gostaria que meus irmãos da terceira idade, os idosos, estivessem acompanhando esta escola bíblica dominical por essa live nesta manhã. E chamo a sua atenção, ainda dá tempo, nós estamos ainda no início da nossa lição. Então, Deus está se referindo aos genitores de idade avançada, aqueles que na velhice precisam ser lembrados e ajudados. Então, para vocês entenderem, uma coisa interessante, que o que é hierarquia? Hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes, com subordinação sucessiva de uns aos outros e uma série contínua de graus ou escalões em ordem crescente ou decrescente. Isso é uma hierarquia. Então, nós vamos ver que o foco desta lição, eu achei muito interessante e sucinto, acerca da terceira idade. Eu estava vendo uma pesquisa ontem, só para vocês terem uma ideia. O que é considerado pessoa da melhor idade e da terceira idade? Todos aqueles que são acima de 60 anos. E hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 28 milhões de idosos. Isso aí pela OMS. Foi feito um levantamento e isso representa 13%, meus irmãos, de idosos no nosso país. Então veja que a Organização Mundial da Saúde, ele estimam, uma estimativa, para vocês terem ideia, estamos falando aqui de honrar pai e mãe, que até 2050 haverá 2 bilhões de idosos no mundo. Então vejam que é muito alto o número de pessoas com essa idade. Então o que a gente pergunta? Diante desses números, o governo precisa de uma política pública, o governo precisa de serviços sociais que atendam esta demanda. Nós vamos entrar aqui num ponto interessantíssimo, porque sabemos que hoje o Brasil tem 210 milhões de pessoas, 101 milhões de pessoas. Então vejam que há uma porcentagem muito grande de idosos no país, 13%, mais de 28 milhões de pessoas idosas. Então nós vamos entender por que estou dando esse relato, que é muito interessante. Como tratamos os nossos idosos? Essa é a pergunta nesta manhã. Como nós tratamos os nossos idosos? Diz assim, eu gostaria que você lesse, por gentileza, Alan, isso, a janelinha do lado. É fato, a população mundial está envelhecendo. É fato, a população mundial está envelhecendo.
Com o avanço da medicina e com a aquisição de novas tecnologias, o tempo médio de vida das pessoas tem aumentado. As crianças de hoje tendem a passar dos 90 anos de idade. Deste modo, os governos no mundo inteiro estão adequando suas políticas de previdência social para garantir o sustento dos aposentados. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, irmãos, tudo tem que ser feito com moderação, equilíbrio e também com dosagem. Filho, lar e esposa. Isso é fundamental. O primeiro ponto diz: a resposta bíblica para tudo isso é o que está em Coríntios 13. O que resolverá tudo isso? Porque infelizmente, escute o que eu vou te dizer, parece que nós não estamos preparados para atingir a terceira idade, porque muitos filhos têm condições hoje, bem posicionado financeiramente, tem condições de pegar um pai e colocar numa clínica para ser cuidado por pessoas, pode pagar muito bem uma pessoa para cuidar dele em tempo integral, mas isso não é tudo. Não é tudo. Nós estamos hoje num dia tão especial, Dia das Mães, e quantas mães hoje estão de repente longe de seus filhos, até por causa da pandemia, não pode se aglomerar, estão longe. Quantas mães, quem sabe, estão em um asilo, quantos pais. Isso vai um alerta para nós. Por isso que eu disse que era interessantíssimo você estar acompanhando. Então, qual a resposta bíblica para essa situação? A resposta está no amor, mas não aquele amor dito de palavras, mas amor dita de atitudes. Por quê, irmãos? Porque o amor, ele implica em sofrimento. O amor implica em abnegação, negar a nós mesmos. Isso planta inclusive a fé e a esperança. Aí, Timóteo vai dizer em 5:1, que se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Às vezes eu ficava perguntando qual o sentido desta palavra. Será que a gente falha? É justamente em cuidar com as pessoas idosas. E isso é um fator importantíssimo. Eu gostaria que nosso irmão estivesse lendo, por favor, o subtópico aí, o 2. Ou melhor, o tópico subtópico mesmo 2. Recompensas devidas ao tratamento dado aos pais. As recompensas são tanto negativas quanto positivas. A recompensa positiva encontra-se registrada no próprio mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Porém, há também recompensas negativas para os filhos, que não honram os seus genitores. Esses atraem para si extinção da vida física, e o seu sangue sobre eles cairá. Está em Levítico 20:9. Ressalta-se nesse tópico que amaldiçoar pai e mãe inclui negar-lhes o sustento e abandoná-los em suas necessidades. Olha que coisa maravilhosa aqui. Para nós, filhos, atente-se para isso. Há bênçãos, as recompensas são tanto negativa como positiva. Então a positiva está registrado aqui longevidade. Mas em compensação a negativa, quem não honra os seus genitores vão atrair extinção da vida física. É muito sério isso. Você que me assiste agora, atente-se para esta realidade. É algo muito importante. Aquilo que poderá um filho colher com a sua própria vida por não cuidar de seus genitores. Eu gostaria até que fosse lida aqui, viu, irmão? Porque eu até disse, quando estava meditando, que esses versículos não podem ser passados desapercebidos. Leia, por favor, Êxodo capítulo 21 e o versículo 15 e também o versículo de número 17. O que é que diz a palavra do Senhor? Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E o 15? O 15 e o 17.
Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Olha aí, então é a palavra de Deus que está dizendo: quem amaldiçoar teu pai na lei, estava dizendo, será morto, e o seu sangue também cairá sobre ele. Levítico capítulo de número 20 e o versos 9. O que é que está dizendo a palavra? Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O que quer dizer amaldiçoar, irmãos? Amaldiçoar é negar-lhe o sustento e abandoná-los em suas necessidades. Negar o sustento dos pais e abandoná-los na sua necessidade. Ou seja, é muito fácil quando tudo vai bem, né? Mas quando começam a aparecer os problemas, os sintomas da idade, da terceira idade, logicamente, muitos não querem. Muitos não querem. E o que acontece? Muitas vezes, os pais são abandonados em asilos e, infelizmente, vivendo neste grupo, não sendo visitado pelos seus filhos. Isso não generalizando. É óbvio que tem filhos que têm se desgastado, têm se doado pelos seus pais. E ontem me vinha ao coração algumas pessoas, e eu quero aqui mandar o meu beijo carinhoso ao meu irmão Benedito Leocádio e a nossa irmã Dulce, que tem a sua mamãe e que cuida. E também para a esposa do meu irmão Denis, a Denise, que também tem um amor todo especial pela sua mamãe, pelo seu papai, e como cuida dos seus pais. Então a gente tem relatos presenciais que estão no nosso meio, que a gente pode citar como exemplo. E também eu não podia esquecer de mandar também já um beijo para a nossa irmã Raimunda e o nosso irmão Pedro, que cuidaram tão bem da sua sogra, da sua mamãe, melhor dizendo, com todos os cuidados necessários. E isso é um exemplo para nós que estamos tratando desse assunto. Então vale-se ressaltar que amaldiçoar é abandonar quando precisa de sustento e necessidade. Amém? Então fica isso aí para o entendimento. Como o Novo Testamento aplica o 5º mandamento. Tópico 3. A missão principal dos pais é criar o filho temente a Deus. Então, qual é a obrigação do pai? É criar filhos tementes ao Senhor. E qual é o dever dos filhos? Dentro desse tópico, nós temos o dever dos pais, o dever do filho, e o pai exorta os filhos a cuidarem da mãe viúva. Então eu gostaria que ela falasse algo sobre esta missão principal dos pais, que é criar o filho temente ao Senhor. Só antes de entrar no próximo tópico, só queria deixar, só para resumir esse último tópico que a gente fez, que na verdade assim, ele se resumiu em uma palavra só, é gratidão, né? Nós vemos que a ingratidão, ela leva ao esquecimento, né? Então assim, você se lembrar do seu pai, da sua mãe na velhice, é sentimento de gratidão. Você ser grato, né, por eles ter feito tudo aquilo que fizeram, né, por você, né, por cada um de nós. Então assim, e a gratidão, ela leva o quê? A longevidade de vida, né? Ela leva com que a nossa vida ela seja mais feliz e ainda mais longa, né? Então, ficamos aí, vamos entrar agora para o próximo tópico, né? Como o presbítero disse, como o Novo Testamento aplica, né, o 5º mandamento, o dever dos pais, né? Bom, falou de como os filhos, como os pais devem ser os filhos devem ser tementes aos pais. Isso. Não, a missão dos pais é criar filhos tementes a Deus. Isso. Então, esse já se resume já quase no que nós falamos, né? Ensinar, né? Como que os filhos eles vão crescer tementes a Deus. Se eu vejo também assim, não somente ensinar, né, com palavras. Às vezes nós falamos muito em sentar, vamos conversar, ensinar com palavras, e às vezes esquecemos que falamos tanto e acabamos não fazendo. E os filhos também observam as ações de cada um de nós, né? Então nós vemos que a ação também é importante. Não adianta eu ficar falando, sentar com meu filho uma hora, falar, ensinar, só que na hora que eu vou agir, eu ajo de forma incorreta.
né? Não faço aquilo que eu estou falando para ele. Então isso também é muito importante. A ação, o exemplo que nós damos também é muito forte para que o nosso filho seja temente, né? As nossas ações como cristão, né? Em você ser honesto, sempre falar a verdade. Os filhos é interessante que às vezes nós pensamos assim que eles não estão observando, né? Como o presbítero falou, né? A netinha observou cada detalhe até da oração. Então você imagina a ação que você pratica, né? Nós estamos sendo vistos a todo momento, e principalmente por aqueles que estão mais próximos de nós, né? É isso mesmo. Lembre-se que hoje a gente tem uma idade considerável de maturidade, mas nunca esqueça, um dia nós iremos envelhecer. Então, é como disse o meu irmão aqui, a lei da semeadura, você vai semear para colher no futuro. Amém? Então, cuide bem do seu pai hoje, para que amanhã o seu filho cuide de você. Tá certo? Siga essas orientações. Vamos para o ponto, o dever dos filhos. É interessante que Jesus ele desmascarou alguns escribas e fariseus com relação à obrigação de honrar os pais. Porque qual o sentido dessa obrigação? Eles estavam pegando a oferta e que era o dinheiro que era para ajudar aos seus pais e dando como oferta ao Senhor, Corban, que significa oferta ao Senhor, e questionaram Jesus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Então, o que quer dizer? Eles estavam deixando de praticar aquilo que era para ser feito e praticando coisas que não convinham, e estavam questionando Jesus, e Jesus disse para eles: então, vocês estão totalmente equivocados, porque pecado não entra pelas mãos, e sim é o que sai, contrariando tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque lavar as mãos para ele era tido como um ritual. Então eles estavam quebrando a ordem das coisas. Então por isso Jesus desmascarou esses escribas e fariseus. O ponto 3 vai falar sobre Paulo exorta os filhos a cuidarem da mãe viúva. E aqui eu me prendi por uns momentos a entender quem é viúva para você, Alan? O que nós entendemos por viúva? Logicamente está tão claro, mas só para a gente... Quando a gente fala a palavra, sim, uma pessoa que ela ficou desamparada, né? Vamos dizer assim, né? Não somente, às vezes, né, hoje, nós falamos somente daquele, né, do esposo ou a esposa, vice-versa, que faleceu, mas também um desamparo de abandono, né? Dá para se entender assim também nos dias de hoje, né? Sim. Agora, eu gostaria até que você, por gentileza, lesse 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, até o versículo de número 12, só para nós entendermos aí. 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 3 até o versículo de número 12. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em súplicas e orações, mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Não seja inscrita como viúva, nem que tenha menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem violado a primeira fé. Então veja que há regras para essas viúvas. Então Paulo ele não estava dificultando a situação das viúvas,
porque a gente olhando para o Evangelho, Jesus, ele tem uma preocupação tremenda com viúvas e órfãos. Então isso também está dentro do Evangelho, de cuidar das viúvas e dos órfãos. Mas Paulo está exortando aqui a regras, que as viúvas, elas não poderiam ser consideradas viúvas, no sentido de ajudar, acima de 60 anos ou com 60 anos. Por que isso? Porque deveria ser analisado se essa viúva ela teria filhos, pessoas próximas, porque sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo que pessoas estavam se isentando das suas responsabilidades. É muito fácil você terceirizar aquilo que é para você fazer. Ou seja, uma mulher viúva, ela perdeu o seu esposo, mas ela tem filhos. E qual é a obrigação dos filhos? É cuidar dessa mãe. Mas infelizmente Paulo estava tendo problema de alguém empurrar esta viúva para a igreja. Ou seja, é mais ou menos assim: mãe, a senhora ficou viúva, então o pastor da sua igreja, ele que cuide de você, ele que lhe dê assistência, ele dê cesta básica, ele que pague o aluguel da sua casa, quando na verdade isso não é papel da igreja. Você está entendendo? Porque como filho, eu tenho condições de ajudar. É lógico que muitas vezes há uma necessidade, essa necessidade será suprida, mas tem que ser analisado como viúva, aquela mulher que é uma mulher de oração. Estamos falando isso no âmbito religioso, no âmbito do cristianismo, aquela mulher que realmente lava aos pés, que está ali servindo ao Senhor. Então, obviamente, os filhos vão ter por obrigação de cuidar desta mãe, de trazer o sustento, porque a palavra do Senhor é como eu acabei de ler: aquele que não cuida dos seus, negou a fé. Aí entra isso aqui, e é pior do que o infiel. Então, eu não posso transferir a responsabilidade que é minha para uma igreja e dizer, não, deixe que eles cuidem, porque eles não têm que cuidar da viúva. Então, estava tendo este problema. As pessoas cadastradas para este cuidado deveriam ter 60 anos, porque, como diz aí no final, o que ele fala? Para não correr de ela se envolver num novo relacionamento. De repente uma mulher de 40 anos, vamos dizer mais ou menos nova, ela é viúva hoje, mas amanhã ela pode estar se envolvendo num novo relacionamento, o que não é pecado, mas não deve esse fator pesar em uma instituição como a igreja. Então é aqui que Paulo está querendo alertar, porque estava tendo essa sobrecarga. Infelizmente, hoje a gente vê essas coisas. Qualquer pessoa quer vir na igreja e tirar um proveito. Eu até estava estudando a lição. Existem pessoas que infelizmente elas entram na igreja não por causa do evangelho, vai um adendo aqui, mas porque ela pode adquirir proveitos, benefícios. Você está entendendo, irmãos? Porque eu me lembro até recentemente, é coisa para se falar mesmo, para que chame atenção. Uma certa pessoa entrou na igreja, e esta pessoa, ela queria que ajudassem ela, porque ela estava de passagem. Então foi feito uma oferta entre os irmãos para abençoar esta pessoa. Sabe o que essa pessoa fez? Ela simplesmente, com desdém, pegou aquele valor que havia sido levantado naquele momento, colocou no peito de um irmão e disse: vocês fiquem com essa miséria. Então veja que atitude. E quando a gente percebeu, essa mesma pessoa que ela pediu esse valor, ela estava com o seu carro próximo a um posto abastecendo. Então veja que intenção. Vê a igreja como um lugar que tem amor, mas vê lá o que você faz em nome do amor. O amor não é isso. O amor é você ser justo e correto. Isso é amor. Está entendendo, irmãos? Então nós temos que, Paulo ele foi muito claro em falar estas coisas, que deveria ser analisado, sim. Quer fazer alguma colocação, Alan? Sim, para manter aquela organização, né? Não ver se... porque assim, igual o irmão falou, o amor ele não excede um limite, né? Ele não abusa daquilo, sim, da boa vontade, exatamente. Mas ele é temperado, né? Ele é equilibrado. Então, assim, para que não houvesse
até os dias de hoje nós observamos isso, né? Né, nesse momento na sociedade está inserido algo que está acontecendo, né? Que as pessoas, tudo o que acontece é sempre melhor jogar culpa em alguém, né? As pessoas hoje, às vezes hoje mesmo, né? Se está sendo, o próprio governo está doando, fazendo doações não, ajudando a população, só que infelizmente às vezes pessoas que precisam não estão sendo ajudadas e aquelas que não necessitam estão sendo beneficiadas. Então hoje nós vemos que isso não é somente coisa, vamos dizer assim, antiga, do Antigo Testamento, mas na nossa sociedade atual também se vê assim, pessoas tirando vantagens e para isso que se deve ter a organização, para isso que se deve ter, como o irmão falou, como o apóstolo Paulo já nos alertou lá atrás, né, ter esse cuidado também, para que não haja abuso, para que não haja assim, pessoas querendo tirar vantagem sobre também a igreja, né? Sim. Muito bem, Alan. É bom a gente entender isso, irmãos, porque infelizmente isso serve de aviso para muitos. Aqueles que muitas vezes querem tirar proveito. Ele foi muito bem feliz na colocação que muitas pessoas estão precisando desta ajuda que está sendo dada neste momento, mas tem muitas pessoas entrando na fila quando não é para estar na fila. Saiba que você pode estar tirando da mesa de uma viúva que precisa do auxílio para você que não precisa. Então, consciência, devemos ter consciência e ser justo, para depois não acusarmos lideranças políticas e outras, dizendo que eles são desonestos, porque a desonestidade começa muitas vezes nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Então vamos ser justos. Ponto 3, fala sobre a abrangência do 5º mandamento. Então a gente vê, voltando à hierarquia, a hierarquia aqui está de pastor para membro, de professor para aluno, de policiais militares, que são autoridades que são constituídas. Então a pergunta é: nós devemos respeitar as hierarquias? O apóstolo Paulo ampliou o entendimento do 5º mandamento em sua aplicação, levando em conta a honra que senhores e escravos salvos por Cristo devem manifestar ao outro mutuamente. Os servos de Cristo devem focar sua obrigação mais do que seus direitos. Senhores e servos, patrões e empregados, precisam viver uma relação fraternal como Filemão e Onésimo, em maturidade e honra. Nas palavras de Paulo, servos e senhores devem servir fielmente a Cristo, mesmo quando ninguém está observando, porque Deus vê tudo o que fazemos e lhe prestaremos conta. Olha que coisa interessante. Então, vejam, irmãos, que a relação fraternal de hierarquia serve, é uma mão de duas vias, tá certo? Então quer dizer, o patrão tem que honrar o empregado por sua vez tem que honrar o patrão. Aqui é o que vai dizer a lição. Então os senhores também têm que tratar bem o servo e o servo respeitar os seus senhores. Então não é uma mão só de que o patrão ele tem que exigir do funcionário, mas o funcionário tem que ser taxado como escravo ou coisa parecida. Não, tem que ser respeitado sim. Quando eu olho para esta passagem, e a gente já caminha para o encerramento, de Paulo falando sobre Filemão e Onésimo, é uma relação que casa muito bem com essa lição dessa manhã. O que acontece? Filemão, ele era o senhor desse escravo chamado Onésimo, e Onésimo fugiu e foi parar justamente aonde Paulo estava, e Paulo pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo se converteu, e agora ele estava em Roma, e ele tinha um senhor, só que ele havia fugido. E agora? O que fazer? Agora Paulo então, ele faz o seguinte: Onésimo se converte, e ele manda uma carta por Tíquico, para levar Onésimo à presença de Filemão. Fazendo o quê? Dizendo, olha, Filemão já conhecia a história de Paulo, Paulo já havia evangelizado Filemão, tinha aí uma dívida, vamos dizer, entre os dois. Ele disse, olha, recebe Onésimo como nosso irmão em Cristo, não como escravo, porque ele saiu como fugitivo, mas agora vai voltar salvo. Trate ele de maneira justa. Que coisa linda
você entender, e ele disse mais: se Onésimo te deve alguma coisa, põe tudo isso na minha conta. Paulo está dizendo estas palavras: leva ele lá, cuida dele agora não como escravo, ele foi um fugitivo, mas agora ele está voltando como irmão. Então, nós temos que entender que esta hierarquia é recíproca, ou seja, o patrão tem que tratar bem o empregado não pode achar que, muitas vezes, pelo patrão ser amigo, ele vai se folgar na sua função. Ele tem que fazer a sua função como para o Senhor, e é interessante que há um período atrás, havia aí uma programação, que o dono da empresa, ele se vestia, acho que muitos viram essa série aí, ele se vestia de funcionário para ver o que estava acontecendo na sua empresa. E um certo dia ele chegou para uma pessoa, eu não me lembro agora o ramo, mas a pessoa estava executando a sua função. Ele dizia: você gosta do que faz? Ele dizia: eu gosto. Mas qual a razão desta alegria de você fazer? Sabe qual foi a resposta dele? É porque eu faço esse trabalho como se fosse para meu Senhor. Você está entendendo? Então ele dizia: eu trabalho como se fosse para Deus. Quem faz esse tipo de trabalho, ele trabalha com alegria, não murmurando, nem questionando, mas isso serve para mim, para você que me ouve nesta manhã. Quando nós fizermos algo, nós que servimos a senhores, patrões, façamos como para o Senhor, com qualidade. Você está entendendo? Então, isso é fator fundamental para nós vivermos bem. Então, alguma colocação? Pode fazer alguma, por favor. Então, também assim, quando ninguém está observando, né? Interessante, às vezes faz assim, isso. Não só ali na frente, né, onde todos estão vendo, mas lá no oculto, porque assim, já passei também por várias situações que a gente fala assim, né, quando fala porque Deus vê tudo quanto fazemos. Às vezes a gente imagina assim que não acontece nada de errado, né, mas eu creio que cada um já passou por situações em que a gente fica pasmo com alguma atitude de pessoas, principalmente no serviço, assim, né, onde nós trabalhamos. Então, assim, você fica às vezes até assustado, né, porque as pessoas falam coisas assim, extremamente assim, fora do normal. Então a gente fala assim: não acontece. Não, isso acontece sim, né, acontece todos os dias, em todos os lugares. Então, por isso que a gente fala de nós sermos o exemplo ali, mesmo que aparentemente ninguém esteja vendo, mas alguém estará observando, né? Nossa atitude pode mudar tudo. O interessante também, falando de Paulo a Filemon, que eu creio que ele não tinha somente Onésimo de escravo, né? Ele tinha vários escravos, e pode ser que através dessa situação mudasse toda a situação dos outros também que ali estavam, né? E seria dali para frente somente assim. É por isso que os ensinamentos de Paulo, através, né, de cartas e atitudes, transformaram assim, como se fosse contagioso, levava-se adiante, né? Então ali poderia se mudar uma situação, através dali aquela, vamos dizer assim, naquele momento, aquela empresa ali, né, de Filemon já estaria transformada e seria exemplos para muitas outras, né? Muito bem. Meus irmãos, a gente caminha para a conclusão desta lição maravilhosa desta manhã. Os novos valores éticos que se levantam na sociedade pós-moderna eliminam o respeito e dão lugar à rebeldia. Estes se insurgem contra a família nuclear e criam modelos como vista a substituir a hierarquia pela anarquia, a honra pelo desrespeito e o cuidado pelo culto ao eu. O quinto mandamento ecoa nos dias atuais como um grito de alerta para que as relações familiares sejam salvas, pois uma sociedade que não sabe honrar os pilares do passado terá muito que se envergonhar no futuro. Olha que palavra forte, eu vou repetir. Uma sociedade que não sabe honrar os pilares do passado terá muito do que se envergonhar no futuro. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Vejam que eu vou voltar lá no início. A palavra frisou muito bem: pai, filhos para com os pais, pais para com o filho, ou seja, o filho deve honrar o pai, honrar, para que se prolongue os seus dias na terra. Já o pai não deve provocar a ira dos filhos, entenderam, irmãos? E vós, senhores, tratai os servos com justiça, e vós, servos, sedes obedientes aos vossos senhores.
Então aqui vai esta lição para você, guarde ela no seu coração, mas muito mais, cuide das pessoas idosas, porque através deles nós estamos aqui neste mundo. Eles são os genitores que geraram filhos que muitas vezes de sucesso hoje. Então o seu sucesso atribua aos seus pais, e não seja egoísta, não seja orgulhoso, nem soberbo, dizer não, na minha vida, no meu estilo de vida, meu pai e minha mãe não cabem. Não, não faça isso. Procure dar amor ao seu pai, porque mesmo que tenham idade avançada, tem sentimentos, tem lembranças, tem história. Quantos pais que hoje vivem momentos de angústia porque lembram que um dia estiveram no seio da sua família, mas por conta da idade avançada, parece que eles estão fora desse contexto, estão fora, não há mais espaço para os pais. E eu quero aqui, eu tenho certeza que esta live chegará a um asilo. Permita a Deus que isso aconteça. Quero mandar um beijo carinhoso a todos os idosos que estão aí nos asilos nos dias de hoje, mamães que não poderão receber o abraço dos seus filhos, mas que o Senhor possa abraçar vocês de forma carinhosa, maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente esse dia, a tua vida. Amém? Quero aqui também deixar um beijo a todas as mamães, um beijo carinhoso aos dias das mamães. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Gostaria que o nosso irmão presbítero Alan orasse, sentado mesmo, agradecendo ao Senhor e a todos que estiveram conosco até este momento. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem falado nesta manhã, pelo alimento, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que receberam essa palavra. Venha nos abençoar também, Senhor, a cada mamãe, venha abençoar, Senhor, a cada idoso, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações e que possamos também todos os dias colocar em prática, Pai. Nos dá força, Senhor, nos dá graça. Abençoa também o nosso dia, nós te pedimos, Senhor, e te glorificamos para todos sempre. Amém. Vou dar a bênção apostólica, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado a todos que acompanharam essa live até agora, que Deus abençoe a vida do irmão Denis, do irmão Rogério e toda a sua família. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos podem dizer amém. Deus abençoe, um ótimo domingo e até às 18h30, querendo Deus. Amém.